Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Metanoia. Estou muito feliz porque mais uma vez você separou um tempo para poder estar aqui com a gente. Mais uma vez, mais uma semana, mais uma terça-feira, e o Senhor tem nos abençoado, tem nos mantido de pé, e nós estamos juntos mais uma vez. Então, antes de mais nada, eu já quero pedir de coração, compartilhe aí esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Está vendo aí o botão compartilhar? Confere se a sua mão está funcionando, cara. Vê aí, pô, Deus abençoou, sua mão está funcionando. Senta o dedo nesse botão de compartilhar para que a gente possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus, já marca o seu melhor amigo, aquele seu parceiro, aquele seu braço direito. Escreve aí, @fulano de tal. Marca ele, vai marcando todo mundo, o pessoal da sua igreja, aquela pessoa que gosta de um assunto teológico, gosta de uma polêmica, marca ele, porque hoje o nosso tema é bom e a gente vai aprender bastante. A gente vai sair daqui com a certeza que a gente está no caminho certo. Amém? Você que está chegando hoje, às vezes você é amigo de um dos meus convidados aqui, ficou sabendo que eles estariam aqui com a gente no Metanoia. Deixa eu falar para você, Metanoia significa mudança essencial de pensamento, mudança de caráter, mudança no estilo de vida. Nós estamos vivendo dias muito complicados e a gente vê tantas pessoas se afastando da presença de Deus, se esfriando, mas cara, a gente precisa ter uma transformação de mente, a gente precisa ter a certeza que o Jesus Cristo que morreu naquela cruz, ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua mente e pode fazer você um vaso novo, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. Então que em nome de Jesus, hoje a sua mente possa estar aberta e o seu coração possa estar tranquilo e sedento por mais da palavra, que a gente possa aprender bastante, amém? Toda terça-feira a gente se encontra aqui sempre no Facebook da Igreja Evangélica Projeto Semear, sempre com um tema diferente, sempre com convidados cheios da unção, cheios da presença de Deus e sempre aprendendo um pouquinho mais, amém? Você está compartilhando aí? Sério mesmo? Está compartilhando? Compartilha aí, seja canal de bênçãos, deixa Deus usar você para alcançar mais pessoas, amém? Não se poupe, não guarde essa bênção para você, compartilhe, amém? Marque seus amigos aí, crie uma sala de vídeo para que você possa alcançar os seus amigos também, amém? Depois, quando terminar o programa, você vai lá no YouTube, IEPS Levi TV, lá tem todos os nossos programas, cara. Às vezes você perdeu algum programa, ou às vezes você, por algum motivo, vai sair e não vai conseguir acompanhar o programa todo, às vezes você tem que trabalhar, tem outro compromisso. Depois você vai lá, IEPS Levi TV no YouTube, se inscreve no nosso canal, tem todos os programas lá, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, amém? Depois você vai lá no Instagram também, Programa Metanoia Oficial, IEPS Levi, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, amém? Sem mais... Tá pronto aí, produção? Sobe a vinheta porque tá começando o Metanoia. Beleza, vamos lá. Estamos aqui, eu vou apresentar para vocês meus convidados, cara. E de coração já quero agradecer a Deus e louvo a Deus pela vida de vocês, pelo carinho, pela presença de vocês, porque vocês separaram um tempo, não para poder vir aqui por causa de mim ou por causa do pastor Arilson, não, mas porque vocês têm compromisso com a obra de Deus, vocês têm compromisso de pregar o evangelho, é o chamado de vocês, e eu fico muito feliz porque vocês tiveram aí esse apreço um pouquinho por nós e vieram aqui para poder estar ministrando em nossas vidas, amém? Aqui comigo na direita, ele que faz parte do Projeto Semear, lá do Monte Castelo, o pastor Jorge, cooperador Nadilson, mas para mim, Nad Show, um excelente jogador de futebol, diga-se de passagem. Seja bem-vindo ao Metanoia, cara. Bem-vindo, agradecer a todos aí, essa noite memorável. E vamos lá, daqui a pouco aí nós vamos estar falando aí, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou do lado de pessoas aqui maravilhosas, que eu tenho um grande apreço e vamos que vamos. Você veio preparado, hein, cara? Aqui com a gente também, ele que é lá da Advida, é um diácono abençoado e durante a semana eu recebi algumas mensagens, falei assim, cara, falando sobre ele, falei assim, rapaz, o negócio vai ficar forte lá, hein, cara? Eu falei assim, pô, é benção, né, cara? Diácono Leonardo, seja bem-vindo ao Metanoia. Meu irmão, graças e paz para todos, graças e paz para os nossos amigos aqui nessa noite. Louvamos a Deus, assim como a Dilce disse aqui, por essa oportunidade, imenso prazer, um carinho grande que nós temos por essa igreja de Semear, né, pelo bispo Desi, pastor Jorge, que é um grande amigo, né, pelo pastor Arilson, que Deus continue abençoando esse projeto e
esse projeto também do Metanoia, que a cada dia o Senhor vem abençoar. Deus também ter esses companheiros aqui do meu lado, nosso irmão Nadilson e o pastor Rafael, né? São homens de Deus, né? E é um prazer enorme te conhecer, Alain. E nós queremos, nessa noite, acrescentar no reino de Deus a respeito desse tema da teologia da prosperidade. Glória a Deus, aleluias. Está aqui com a gente também ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, que é o ministério do pastor Zé Aparecido, que é um grande amigo nosso aqui. Pastor Rafael, cara, antes de te dar boas-vindas, cara, quero dizer que quando eu era molequinho, já vi você ministrar, cara, essas ministrações sempre me impactaram bastante. E lá no Monte Castelo também já tivemos o prazer de ser ministrado através da sua vida, e Deus tem te usado de uma forma muito poderosa. E eu conheço algumas das suas ovelhas lá do seu rebanho, né, que são jovens abençoados. Então, antes de te dar boas-vindas, já quero te parabenizar, cara, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, amém? E seja bem-vindo ao programa Metanoia. Obrigado, Pai do Senhor. Pai do Senhor, você que nos acompanha, Alain, Adilson, Leonardo. Também, para mim é uma felicidade grande, antes de qualquer coisa, vendo o que Deus tem feito também através da sua vida, com essa proposta, com essa preocupação de esclarecer as pessoas, coisas que nos podem fazer nos aproximar de Deus. Eu creio que aqui é mais do que um diálogo, é mais do que uma conversa, é um elo de ligação que Deus plantou no seu coração, e através da vida desses homens que aqui estão, através da vida daqueles que passaram aqui, mais importante do que conversarmos a respeito do assunto é o propósito pelo qual isso tem sido feito. E eu creio que mais uma vez o propósito de Deus vai ser cumprido. Deus seja louvado pela sua vida, a vida do pastor Arilson, a vida dos homens de Deus que aqui estão, e segundo a graça de Deus nós vamos ser contribuintes daquilo que Deus irá fazer aqui nessa noite. Glória a Deus. E aí, você está compartilhando? Está aí mandando para os seus amigos aí, está escrevendo o nome da galera aí? Mas agora eu quero que você mande a sua pergunta. O tema de hoje é teologia da prosperidade. Cara, a gente, desde quando eu era criança, eu fui criado na igreja, e eu tive uma noção dessa teologia da prosperidade, não o que foi me ensinado, mas daquilo que eu fui vendo, né? De tudo aquilo eu fui crescendo, eu fui vendo outras igrejas, e hoje, mais adulto, um pouquinho mais inteligente, não muito, mas um pouquinho mais inteligente, a gente se deparou com essa nova teologia, essa teologia da prosperidade. Você sabe o que é teologia da prosperidade? Manda pra gente aí se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta. A Amandinha, nossa fiel escudeira, vai estar presente, vai mandar todas as suas perguntas pra gente. É um assunto bem teológico, e você que é um cara teológico, é um cara que gosta da palavra, que é estudioso, então já manda aí aquilo que você acha, a sua opinião é sempre válida. Amém? Vamos entrar nesse assunto aí. Cooperador Nadilson, cara, o que é esse negócio de teologia da prosperidade, cara? Qual que é a sua opinião? O que você vê a respeito desse tema? A teologia da prosperidade, ela é uma doutrina, né, que foi, ao longo dos anos, ela veio tendo avançando, porque ela trata de um assunto que aqui no Brasil ele tem muito efeito, porque como o Brasil ele é considerado, olhando a Europa, o Brasil ele é considerado um Brasil pobre, um lugar que tem dificuldades. A gente tem dificuldades com o analfabetismo, a gente temos dificuldade com a fome. Então essa teologia da prosperidade, o que ela é? Ela nada mais é que uma doutrina que veio dizendo que você tem fé em Deus, então você tem que ter prosperidade. Se você tem uma fé em Cristo Jesus, você não pode ser pobre de forma alguma. Se você ficar doente, isso quer dizer que você está em pecado, que você tem alguma falha. Então a teologia da prosperidade, ela é uma doutrina baseada na riqueza, baseada no bem-estar da pessoa, e baseada aquela autoajuda na pessoa. É uma teologia que ela vem pegando muita força, porque ela pega no ego da pessoa. Ela quer dizer para você, você tem que vencer, você tem que dar certo, você não pode errar, você não pode adoecer, você não pode ser pobre, você não pode passar dificuldade, porque se isso estiver acontecendo na tua vida, você está com algum problema.
Até então ela era conhecida como a confissão positiva. Antes dela vir ser chamada de teologia da prosperidade, ela é chamada de confissão positiva por Romero. Por quê? Porque ele veio aplicando que você tem que sempre pensar que tudo vai dar certo, que não é algo tão errado. Você tem que pensar que tudo vai dar certo, pensar positivo. Só que a aplicação que ele faz é que me deixa um pouco meio complicado, porque ele vem aplicando que se algo deu errado na tua vida é falta de fé. Se você ficou com alguma dificuldade financeira é porque Deus não está na tua vida. E isso vai de encontro à palavra de Deus, porque essa teologia da prosperidade é uma doutrina que, ela vem dizendo que o ser humano ele tem que ser próspero, ele tem que ser rico, ele tem que alcançar altos graus, altos cargos, e não é bem assim na realidade, né? E Diácono Léo, o que você acha, cara? Quando você... Esse tema, teologia da prosperidade, é novo pra você? Ou tu é igual eu, assim, já vem crescendo, já vendo algumas coisas desse tipo? Então, querido Alan, esse é um tema que, não é novo, como nosso amigo Adilson discorreu muito bem a respeito do que é a teologia da prosperidade. É um tema que nós vivemos e vemos no nosso cotidiano, porque é um tema que é muito sugestivo, porque as pessoas hoje têm buscado muito a teologia da prosperidade, ser próspero, ter riqueza, ter bens, e não é nada novo, a gente tem visto isso, a gente cresce com essa sede, com essa fome das pessoas, e é interessante porque, como o Nadilson disse aqui, a gente acaba tendo algumas pessoas que levam isso ao extremo, que se você tem fé, se você acredita em Deus, se você quer gozar de uma bênção do Senhor, de forma alguma você pode ser pobre, você não pode passar dificuldade, e isso foge um pouco da realidade do nosso meio evangélico. Isso foge um pouco da nossa visão a respeito do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus, e a gente vê algumas dificuldades que eu acredito que no decorrer desse assunto nós vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito disso aqui. E pastor, o que você entende quando o pessoal chega para você lá na igreja, pastor, o que é teologia da prosperidade? Aquela galera que gosta de aprender um pouquinho mais, que gosta de uma polêmica, o que você passa para essa galera? A grande dificuldade desse tempo é o relacionamento que temos com aquilo que nos é falado. Eu ouço o Nadilson, o Leonardo, tantas pessoas falando, como você mesmo disse, não é novo, como eles disseram, mas a dificuldade dos servos de Deus de entenderem quem Deus é e quem eles são permite que algumas coisas adentrem no Evangelho, se agreguem. O Evangelho é simples, ele tem um manual de regra e prática, palavra de Deus. Quando a gente não entende quem é Deus e quem somos, nós começamos a buscar novas coisas. E nessa busca pelo novo, o Nadilson falou sobre o Brasil, nosso país. O nosso país gosta de importar demais. E nessa importação, coisas boas vêm. Mas também vem muita semente que gera coisas, principalmente no nosso meio de servos de Deus, que geram confusões na mente das pessoas. E a teologia da prosperidade nada mais é do que um braço dessas dificuldades, que tem gerado em muita gente dificuldade de entender quem é, dificuldade de se saber se é feliz ou não por aquilo que tem ou deixa de ter, dificuldade em saber se Deus ama ela ou não, porque dentro do braço de confissão positiva, dentro do braço daquilo que nós consideramos ser a verdade mentirosa, se é que posso chamar de verdade mentirosa, porque existe de fato uma teologia da prosperidade proposta pela Bíblia, e essa nós cremos.
mas existe essa falsa. E eu acho que nesta noite nós cremos que mais importante do que combatermos, nós vamos aqui também expressar qual é a realidade, qual é a verdadeira prosperidade. E que fique claro que quando a gente descobre quem Deus é, Alan, a gente descobre quem somos. E se a gente descobre quem somos, fato, nós vamos saber o propósito pelo qual fomos chamados, o que vamos fazer, como vamos fazer, quando vamos fazer e qual recurso que teremos do reino para fazer. Então, embasado em toda esta verdade e direcionamento deles, nós cremos que este é o tempo em que Deus está nos permitindo em falar abertamente daquilo que talvez apenas alguns falavam. Então, eu creio que durante o assunto nós vamos poder, assim como eles falaram, tecer algumas informações a respeito do assunto. Então, pra gente quebrar esse gelo, dá um nervosismo no início, não dá? Você sente nervosismo no início, não dá? Aquele nervosismo, mas só pra gente quebrar esse gelo. Vocês falaram muito bem, cara, eu entendi tudo que vocês falaram. Mas tipo assim, agora eu vou abrir aspas pra gente bater um papo sobre isso aqui. Tem um livro que chama Entendes o que Lê. Você falou da nossa sociedade, do Brasil e tal. Eu tenho achado que, a opinião de vocês também, né? Mas o meu ponto de vista, eu acho que a nossa geração, ela peca porque não quer estudar, porque não quer entender a palavra. A gente parece que fica refém de tipo assim, peraí, vou ficar refém do meu pastor. O meu pastor, ele vai falar a palavra pra mim, ele vai ler o sermão no domingo, eu vou ao domingo e pra mim tá satisfeito. Eu não tenho aquele desejo, pastor, de falar assim, peraí, pastor Rafael pregou no domingo, mas na segunda eu vou estudar um pouquinho mais. Ele pregou sobre o quê? Ele pregou sobre fé, beleza. Então quando chegar na segunda eu vou estudar mais sobre a fé, eu vou me aprofundar mais do que aquilo que foi ministrado. Mas parece que a nossa geração ela tá muito rasa, ela não tá querendo se aprofundar. O que vocês têm achado dessa geração nossa? Será que o motivo para estar chegando essas coisas erradas aqui no nosso Brasil e muitas pessoas estarem se afundando é por causa disso, do nível baixo? A galera não quer estudar, não quer aprender. O que vocês acham? Fica à vontade, vai. Às vezes não é nem por falta que não quer, às vezes tem muita informação, porque nós estamos vivendo num período de muitas informações. Então toda hora lança alguma coisa nova da palavra, toda hora um pregador aparece pregando uma palavra diferente, tentando. O evangelho é simples, cara. A palavra é simples. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então é um equilíbrio. A Bíblia, ela nunca, o extremo é o problema. E eu tenho visto sim que a minha geração, uma geração, não posso generalizar, mas uma geração que não conhece muito de Bíblia. Se você chegar num culto e às vezes perguntar de um louvor de uma pessoa conhecida, está escado dela saber. Mas se você perguntar quantos livros tem na palavra de Deus, ela não sabe. O pastor, tem pessoas que saem do culto, você pergunta: e o culto foi avivado, o poder desceu, a glória desceu, o que foi pregado? Eu não lembro. E isso me entristece, porque o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu tenho visto essa grande dificuldade na minha geração, porque o entretenimento tem tirado das pessoas o prazer da palavra de Deus. O Salmo 1 vai dizer: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você quer, mais você busca. E o diabo sabe disso. Então ele coloca o quê? O entretenimento, ele coloca várias informações. E eu tenho visto que por falta de conhecimento, a palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E eu tenho visto a minha geração que sabe muito de Facebook, sabe muito de YouTube, mas conhece pouco da palavra de Deus. E Léo, o que você acha, cara? Então, meu irmão, é uma boa pergunta, né? Bem elaborada. Hoje nós temos, como você disse, dois extremos, né? Nós temos, primeiro, o pastor que prega, né? E às vezes ele direciona as suas ovelhas para esse lado, um lado oposto do que o contexto da palavra nos informa. E em outro extremo nós temos o público que está ouvindo
as ovelhas, que, como o Nadilson disse perfeitamente aqui hoje, e você também expôs aqui, eles descansam e confiam todo o conhecimento no que o pastor fala, e até certo ponto eu concordo, mas eu discordo também, né? Porque tem um professor nosso que diz que até o que ele fala nós devemos desconfiar e conferir, né? Então, assim, eu acredito que hoje nós temos uma fonte inesgotável de informação. Hoje, se nós formos observar, a gente percebe que ninguém hoje é mais desinformado. Claro, como o Nadilson disse, aqui há muitas fontes que levam as pessoas ao erro, né? Mas o que nós devemos fazer para essa geração ter essa mudança na mente, de visão, como o Nadilson disse aqui, nós devemos continuar na palavra do Senhor. Eu acho que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? Ela é suficiente para isso, e ela não precisa de nenhum direcionamento que não esteja nela. Então, existem dois extremos: aquele que o pastor, como eu disse, que levam as pessoas a errar, e aquelas que as ovelhas, o público que ouve, que não busca um conhecimento mais profundo da palavra do Senhor. Mas é uma grande tristeza da gente ver essa geração com tanto talento, com tanta oportunidade, e caminhando para um caminho meio que fora do que a palavra condiz. E aí, pastor, o que você acha? Essa geração minha aí? Nem a sua não, porque a sua eu lembro que a galera era da pesada. Mas a minha geração, eu tenho notado que é igual passarinho. A mãe precisa mastigar comida e botar na boca do passarinho pequenininho lá. O que você acha? Só pergunta sobre essa dependência daquilo que o pastor vai falar, ou da falta de prática daquilo que ouviu ele falar, deve-se primeiro ao que eles falaram, na abertura de oportunidade para se buscar o conhecimento em várias fontes boas, mas fontes também que não são tão confiáveis assim. Alan, existem dois extremos. Nadilson falou que o que liberta a pessoa é o conhecimento da verdade. Jesus fala, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falo da minha classe, pastores. Existem dois pilares de pastores: o pastor bíblico, que é aquele que entende que ele não é dono do rebanho. Ele prega entendendo que ele está achando pessoas carentes da graça de Deus, que precisam ser libertas da escravidão do pecado, mas também libertas da escravidão de pessoas. Quando um pastor que não vive a palavra de Deus percebe que alguém está buscando conhecimento e está se tornando alguém que talvez imprense ele passa a ser um pastor tirano, e ele não quer mais gerar libertação no rebanho, ele quer aprisionar. Quer alguma coisa nova? Venha em mim. Quer descobrir um segredo? Venha em mim. O pastoreio não é para deixar a ovelha presa a mim, é para que eu abra os olhos deles, para que eles se aproximem de Deus. Gostando ou não de mim, se aproximar de Deus, vai reconhecer o propósito. Mas essa geração tem uma dificuldade. Essa geração preza demais por um culto fervoroso de domingo, mas tem dificuldades em pegar fogo na segunda-feira de manhã. Percebe? Nadilson falou, é uma geração que gosta demais do presencial, mas a semente lançada no domingo, ela tem que ser regada quando eu chego em casa, ela tem que ser regada na segunda de manhã. E neste ambiente de solo raso, o que prevalece é o alimento que mais está à sua disposição. E aqui, me permita, essa geração é muito conectada. Então a mensagem de domingo pode ser muito boa, mas quando eu saio do culto, eu vou conversar conectado com alguém sobre N assuntos. Então a semente pode ser poderosa, mas o solo pode ser raso. E aí os pássaros do céu
roubam a semente. Você pensa bem, na última pesquisa que fizeram no Brasil, eles constataram que nós já somos 42 milhões de brasileiros que dizem ser servos de Deus. Você tem noção do que é isso? Num país que tem 215 milhões, nós já elegemos um presidente. Então, de maneira assustadora, crescemos em número. Só que o objetivo, a gente está falando sobre a falta de prática daquilo que houve, o objetivo da igreja é mudar o ambiente onde foi plantada. No ano em que talvez a igreja tenha crescido de maneira mais absurda em número, é o ano que mais cresceu o escândalo no Brasil. É o ano que mais cresceu a corrupção no Brasil. E aí a gente aponta para Brasília dizendo, existe uma falha lá. Mas será que talvez essa falha não seja fruto da omissão daqueles que deveriam praticar o que houve? Então, a geração é uma geração forte, é uma geração inteligente demais. Eu nunca vi tantos jovens, eu vejo, já vi Leonardo pregar, já vi nada disso. Às vezes você vê um jovem pregando coisas que de um versículo ele tira uma hora e você fica assim, meu Deus, e glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Só que eu já conversei com alguns, e a falta desta comunhão íntima com Deus faz a gente entender que a maturidade com o microfone na mão não é a mesma maturidade de se praticar o que houve. E atrelado a isso, eu creio que eles aqui, conheço, e te conheço também, eu creio que vocês talvez não deem este tipo de problema, mas todo bom falador tem que ser o bom ouvinte, e ele deve ouvir uma fonte confiável. E quando você ouve e você permite a sua audição trabalhar na mente, mudança de metanoia, ela descer para o coração, você não terá dificuldade em praticar. Posso, para finalizar essa parte, falar, foi feita uma pesquisa ultimamente, uma semana atrás estava vendo, e descobriram que o crente que lê Bíblia uma vez por semana, nenhum efeito diferente ele tem daquele que não lê. Ele tem a mesma ansiedade, ele tem a mesma preocupação, ainda que a mensagem seja maravilhosa, ele tem a mesma vontade de parar, ele tem a mesma vontade de se suicidar. Passaram para o segundo dia. O crente que lê Bíblia 2 vezes na semana, ele diminui essa possibilidade em 5%. O crente que lê Bíblia 3 vezes na semana, ele diminui em 30%. O crente que lê Bíblia 4 vezes na semana, ele diminui em 60%. Agora você presta atenção. Quantas vezes você vê essa geração tirando um momento de comunhão individual com Deus? Exemplo, hoje eu não vou ver mensagem. Hoje eu vou me resguardar e conversar com Deus. E aí é muito difícil você competir. Eu tô falando assim, não é competição, mas é muito difícil você competir com uma juventude que tem informações todos os dias, mensagens novas todos os dias, pérolas escondidas todos os dias. Mas o que sustenta o ser humano, principalmente nós brasileiros, não é o filé mignon, é o arroz, feijão. E coma filé mignon todo dia, uma semana depois você não quer mais. Agora, se todo dia não tiver o arroz e feijão, o arroz e feijão tem que ser implantado com muita sinceridade pelos líderes, e dou aqui a minha mão palmatória, dos pastores. Nós cuidamos de um rebanho que não é nosso, então nós devemos zelar por eles, pastoreando com cuidado, com zelo, dispensando. Paulo escreve um negócio em Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer assim: que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus. E aqui está toda, eu acho que isso quando eu li esse texto há muitos anos atrás, isso me pegou por dentro. Porque quando Paulo faz a analogia do dispenseiro, ele faz a analogia daquele que tinha a chave da despensa da casa, e todo mundo da casa precisava se alimentá-la. Só que na casa tinha gente que queria comer arroz, mas tinha gente que queria comer feijão, tinha gente que queria comer batata. O dispenseiro não dava para o povo aquilo que eles queriam comer.
Ele conversava com o dono da despensa e o dono da despensa falava: não dê para eles aquilo que eles querem, dê para eles aquilo que eles precisam. E mediante esse dispensar de mistério que não é nosso, mas é de Deus, todo mundo que ouvia começava a se alinhar. Então eu acredito que para essa geração de fato praticar o que ouve, primeiro tem que enxergar na gente sinceridade, da gente ter bastante tranquilidade de um jovem chegar e falar: pastor, o senhor fala, eu gosto do senhor, mas eu estou indo. Amém, o evangelho é para isso. Tá com Cristo? Tá, eu quero te ver no céu. Então eu acredito que a prática deles parte muito também pela nossa prática, que é o que também tem dificultado muito nesse tempo. Agora vamos lá. Esse movimento, cara, teologia da prosperidade, onde surgiu esse negócio aí? Surgiu aqui no Brasil mesmo? Surgiu aqui em Três Rios e Levi? Da onde nasceu essa febre, cara? Porque tem bastante igreja aí, cara. Onde surgiu isso aí? Então, a teologia da prosperidade, ela surgiu nos Estados Unidos em 1940 e Seneca, se não me engano, e ele vem implantando lá nos Estados Unidos essa teologia, como eu disse, que não pode dar errado, você não pode ficar doente, você tem que ser próspero. Se você tem uma fé em Cristo e de repente você tem que ser um empresário. Então isso chegou no Brasil 30 anos depois. Começou lá em 1940, passa 30 anos, 1970 chega ao Brasil. O primeiro a implantar isso foi o Edir Macedo, na igreja... Não precisa citar o nome da igreja, não. Mas tá pra todo mundo ver lá, né? Então ele implantou isso no Brasil, tá lá para todo mundo ver na internet, não é eu que... Então ele implantando isso, ele, como eu disse no começo, pegou forte no Brasil, porque o Brasil é um país carente, é um país, como nós acabamos de falar, não gosta de ler Bíblia, é um país que nós temos ainda dificuldades com o analfabetismo, nós temos dificuldade ainda com a fome. Aí vem um cara pregando no Brasil, um grupo pregando no Brasil de que você pode prosperar se você crer, que nada vai dar errado se você acreditar, se você tiver fé você vai conseguir, você não vai dar errado, você não vai passar por dificuldades. Então isso pegou muito forte, e isso surgiu aqui no Brasil através desse ano, em 1970 para cá, e cada ano que passa aumenta mais por causa disso. Agora, Léo, o Nadilson falou que esse negócio tá crescendo, mas eu te pergunto, cara, todo mundo tem que ser próspero? Aceitei Jesus, igual veio o irmão aqui no domingo, aqui no Projeto CMA, aceitou Jesus, pronto, tem que ser próspero? Querido Alan, a gente observa, como o pastor Rafael disse aqui no começo, que existe a teologia da prosperidade segundo a palavra de Deus, que é para os crentes que são fiéis a Deus e que Deus deseja abençoar esses mesmos. Mas quando você faz a pergunta se todo crente ou toda pessoa que aceita Jesus, e você perguntou aqui se todo mundo que aceita Jesus deveria ou deve ser rico, ou ser próspero, ter riqueza, ter fama, a gente pode tirar, por exemplo, a própria palavra de Deus. Quando nós observamos a Bíblia, nós percebemos que na Bíblia vai existir muitos personagens que realmente foram prósperos, tiveram dinheiro, tiveram fama, tiveram riquezas, e foi Deus que concedeu para eles esse tipo de bênção. Mas quando nós observamos em alguns cenários, nós vamos perceber que alguns personagens passaram dificuldade. Nosso pastor aqui citou o próprio apóstolo Paulo, foi um exemplo para nós nas suas cartas, quando ele vai adereçar algumas das suas igrejas, e a gente percebe isso, por exemplo, em Filipenses mesmo, capítulo 4, a gente percebe ali que quando ele está escrevendo essa carta, ele mesmo descreve as dificuldades que ele teve, que ele enfrentou, das necessidades, da fome, né, das perseguições. Então a gente já percebe, quebra esse gelo, que nem todo mundo que é crente, que é evangélico, vai gozar de uma prosperidade financeira. Porque eu acredito, como o pastor Rafael disse aqui no começo, e nosso irmão Nadilson também, muito bem elaborado,
que a prosperidade é muito mais além do que dinheiro, do que finanças, do que riqueza, do que fama. Eu acredito que a prosperidade maior, o propósito maior que Deus quer para o homem é uma prosperidade espiritual, a salvação. Isso é a proposta de Deus. Eu acredito que quando nós viemos a exercer ou a gozar da prosperidade financeira, isso é consequência daquilo que Deus tem proposto, que é o sacrifício eficaz de Jesus na cruz do Calvário, para nos salvar, e essa proposta é apresentada nas igrejas, ou pelo menos deveria, né? E através dessa proposta, dessa mudança, com o passar do tempo, com o nosso trabalho, esforço e com dedicação, nós passamos a gozar, e nem sempre vamos gozar dessa prosperidade financeira. E isso não quer dizer que Deus não esteja ao nosso lado conosco. Agora, pastor, o Léo falou bem demais ali, mas tem uma galera que gosta de pegar uns versículos isolados. Tipo assim, que a gente tem que comer o melhor dessa terra, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E aí, cara, a gente, realmente, todo cristão tem que ser próspero, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que ter sucesso. Iniciando pelos versículos isolados, quando você pega um texto e tira ele de um contexto, você cria um pretexto. O comer o melhor dessa terra é uma promessa a todos, e nós já o fazemos, porque o que a terra dá nós comemos. Agora, o que o texto quer dizer é o que diz respeito à criação divina, então invenção humana. A prosperidade proposta por esta corrente, existia um discípulo de Kenyon, que ele nasceu até depois, que ele colocou de maneira bem forte essa questão da confissão positiva, e ele dizia que os crentes que não têm o que querem são crentes medíocres por falta de fé. A verdadeira prosperidade de fato não é ter o que quer, é ser feliz com o que tem. E aí faz toda a diferença. Se todo crente deve ser próspero, a gente vai falar de um povo interesseiro. Por exemplo, 90% das pessoas que convidam alguém para ir no culto, qual é a motivação? Vai no culto que Deus vai te dar uma bênção. Opa. Você está entendendo? Versículos que são acrescentados algumas coisas que são piores do que aqueles que são tirados de pretexto. Por exemplo, já ouviu? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Aí acrescentaram, vós vencereis. O texto não diz isso. Eu venci. Ponto. Então, dentro desses acréscimos de um povo que deseja demais, a gente acaba deixando de ser feliz com aquilo que tem, aplica uma busca insaciável. O próprio Jesus vai dizer em João 12, quando a mulher quebra um negócio, o vaso de alabastro no pé dele, Judas vira para ele e fala assim: que desperdício, era melhor ter vendido isso e ter dado aos pobres. Ninguém percebe isso, mas olha o que Jesus fala: fica tranquilo, os pobres vocês sempre terão entre vocês. Automaticamente ele está deixando bem claro: pobreza não é sinônimo de pecado, pobreza é uma realidade. Agora, pobreza é diferente de prosperidade, e prosperidade à luz da Bíblia, tem muito rico que não é próspero, porque ele descobre que o dinheiro não compra tudo, e aí se mata. Mas tem muito pobre que é próspero. Então o servo de Deus goza das promessas bíblicas, e a prosperidade dele é igual eles falaram, não é a mesma prosperidade que o mundo apresenta. E infelizmente não tem para onde fugir, que algumas, principalmente isso é muito forte nas chamadas neopentecostais. Eu não vou citar o nome de denominação, porque você até nos pediu, mas a corrente neopentecostal, ela é praticamente igual a gente, porque nós somos pentecostais e cremos na ação do Espírito Santo, não sendo limitada e restrita, mas elas creem e bombardeiam as pessoas. E o bombardeamento delas, na verdade, não é só para ajudá-las, é para engordar uma ovelha e extrair da ovelha aquilo que tem. E aí, Alan, eu não quero ser líder de alguém que não tem nada para me oferecer. Percebe?
O porquê que a teologia da prosperidade é muito praticada nas neopentecostais. Porque eu não conduzo igreja como igreja, eu conduzo igreja como empresa. E empresa é para dar lucro, igreja não. Igreja dá lucro para o céu, empresa dá lucro para mim. E se eu tenho um crente pobre, ele vai dizimar, o salário mínimo é 1.000, ele vai dizimar 100. Mas se eu tenho um crente abastado, então assim, infelizmente chegamos a um ponto em que até as pentecostais, e isso me entristece, tem muita igreja pentecostal, tem muito até líder reconhecido nacionalmente que antes batia de frente e hoje abriu brecha, porque começou a ver que o evangelho estava careta demais. O evangelho existia ainda um outro discípulo que vem mais para frente, que é Copeland. Ele conseguiu demonizar o sacrifício de Cristo. E ele abriu um braço muito, muito grande para o gnosticismo, que era aqueles que criam que a matéria era má e o espírito era bom. Então eles entendiam que se Jesus morreu na carne, de fato a divindade de Cristo não era realmente aceita. E o gnosticismo batia demais nessa tecla. Por isso que João, na sua primeira carta, ele vai combater aquele que vimos e ouvimos desde o princípio. No evangelho ele vai dizer, ele é o verbo vivo. Então assim, eles conseguiram demonizar o sacrifício, porque o sacrifício não é mais suficiente, porque o sacrifício só me dá o que eu preciso. Eu não quero viver só com aquilo que eu preciso, eu quero viver com aquilo que eu quero. E o que a carne pede? Coisas. Então todo crente tem que ser próspero? À luz da Bíblia, sim, porque tem muito crente que é pobre e é próspero. Agora, essa prosperidade louca e desenfreada, pobre a gente sempre vai ter entre a gente. E eu creio que aqui, não sei, tirando você que deve ser rico, de acredito saúde, que aqui nós somos pobres, né? Não, cara, mas eu tenho visto que a nossa geração, ela tá numa busca insaciável por essa prosperidade, porque a mídia, ela nos impõe que ser próspero é o quê? É você ter um carro do ano, você tá andando aí com o Camaro amarelo, é você ter um corpo sarado, é um corpo fitness, é você ter uma vida de passeios onde você pode viajar para vários lugares, conhecer outros lugares, é você ter milhares de seguidores na internet, é você ter altas curtidas, tantas visualizações. A mídia e a sociedade tentam impor isso pra gente. Mas no início a gente veio falando tudo, a gente veio falando sobre compreender a verdade, de estudar a palavra, porque quando você começa a estudar a palavra e você entende que prosperidade é muito mais profundo do que só essas coisas terrenas, cara, isso nos constrange. A gente acaba tendo que falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se a sua graça não me alcançar, pai, já era. Então, vamos afundar nesse negócio. Tem gente que fala assim, pô, Deus, Nadilson, só está com quem é próspero. Até Jó passou por isso. Os amigos dele virou pra ele e falou assim, cara, a situação que você tá, tu fez uma coisa de errado, cara. O que você fez, cara? Você tá em pecado. E a gente escuta muito isso. Fala assim, cara, pô, você não tá em pecado, não? Tem certeza? Você não tá fazendo nada. Cara, é verdade, Deus só tá com quem tá próspero. E aí, o que você acha? Primeiramente, eu estava pesquisando, temos que entender que o sentido original da palavra prosperidade, ela vem do latim, que significa prosperitate, que significa alguém que é feliz, alegre, satisfeito, completo. O que é alguém próspero? É alguém que é feliz, completo, satisfeito, alguém que está bem consigo mesmo. Só que o que acontece? Esse movimento, ele, como o pastor bem disse, ele deu um acréscimo. Porque quando alguém fala prosperidade, você lembra dinheiro, carro, fama. E não, o sentido original de prosperidade do latim é feliz. Você é feliz com a tua família? Você é próspero. Você é realizado com o que Deus te deu? Você é próspero. Você está feliz que os teus filhos têm saúde e estão bem fisicamente? Você é próspero. Só que eles vieram e acrescentaram, não, ser próspero é ter dinheiro no banco. Ser próspero é ter um carro zero. Só que esse não é o sentido. Até porque se Deus estivesse só com quem é próspero, Deus não estaria com Jesus. Por quê? Vamos lá, Jesus nasce uma manjedoura, onde o boi comia.
Isso não parece ser alguém próximo. E quem tem coragem de dizer que Deus não estava com Jesus? Jesus cresce, vai apresentar Jesus. A Bíblia vai dizer que eles levam uma pomba. Peraí, a pomba para apresentar, existia várias classes. Cada classe, quem tinha mais levava um boi. Isso representava que aquela família tinha um dinheiro. Quem tinha menos dava um cordeiro, um carneiro. Mas quem tinha pouco dava uma ave, uma pomba. Quando ia apresentar a criança, eles ofertavam a pessoa que ia. E aquela oferta dizia qual classe você era. Aí vem Maria com José e me dá uma pomba, mostrando que Jesus era de uma classe pobre. Jesus vai crescendo no teu ministério, ele chega um período que ele vai entrar em Jerusalém, ele não tinha como ir de carro, ele não tinha nada, ele teve que pegar um jumento emprestado. Isso não parece ser alguém próximo. Aí a Bíblia vai dizer que chega um período que os discípulos querem estar com Jesus e Jesus vai dizer: eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Isso não parece ser alguém próximo. Jesus morre, não tinha nenhum túmulo, teve que pegar emprestado. E Jesus era o quê? Rei. Jesus está mostrando que mesmo sendo pobre, ele era rei. Que mesmo tendo dificuldade, ele era rei. Que mesmo que não tendo tendo toda a disponibilidade que os fariseus tinham, ele conseguiu ser rei. Então, se Deus estava com Jesus e ele passou por todas essas dificuldades de que um pobre passa, ou até pior, porque ninguém aqui que eu conheço nasceu onde um boi come. Então Jesus está mostrando para a gente que Deus estava com Jesus lá na cruz, quando ele disse: tetelestai, está consumado. Então Deus estava com Jesus. Então Deus só está com quem é próximo? Não, porque se fosse assim ele não estaria com aquela viúva, que quando foi ofertar, ela deu a única moeda que ela tinha. E a Bíblia, Jesus vai dizer: você está dando mais do que todas essas pessoas. Tem pessoas aqui que deram muito, tem pessoas aqui ricas que deram coisas maravilhosas, mas você, pela sua sinceridade e simplicidade, você foi próspero, porque você deu tudo que você tinha. Então Deus só está com quem é próspero? Não, porque a Bíblia vai dizer que Deus estava com Paulo, e a Bíblia vai dizer que Paulo disse: eu sei passar aflições, eu sei passar fome, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus está só com quem é próspero? Não, Deus está com todas as pessoas, só que nem todas as pessoas querem estar com Deus. Isso é verdade, hein? Nem todo mundo quer estar com Deus, não, porque pagar o preço para estar com Ele, o preço é alto, cara. E aí, Léo, o que você acha? Deus só está com quem é próspero, cara? Então, o Nadilson deu uma série de referências aí, né, que a gente percebe a respeito do nosso Cristo, e ninguém mais que foi exemplo, ninguém maior, né, do que o nosso Cristo. Mas eu me recordei aqui de uma passagem que se encontra em Atos 3, quando a gente percebe que Pedro e João estão tendo a oportunidade, depois de gozar da vinda do Espírito Santo, eles têm a oportunidade de ir ao templo. E quando eles chegam perto do templo, na porta do templo chamada Formosa, existia um coxo. E todos os dias a Bíblia relata que ele era posto ali. E ele estava ali com uma finalidade. E que finalidade era essa? Pedir esmola. Pedir ouro e prata. E a gente percebe que quando Pedro e João está subindo, o paralítico está ali com a finalidade de pedir ouro e prata, eles pedem para eles. Mas quando João bota a mão no bolso, ele não encontra nada. Ele olha para Pedro e pergunta: Pedro, você trouxe alguma coisa? Não trouxe nada. E só que Pedro e João, eles entenderam que eles gozavam da prosperidade de Deus. Então ele olhou para o paralítico ou para o coxo e disse: eu não tenho o que você está buscando, que é ouro e prata, mas o que eu tenho, olha só o que eles estão dizendo: o que eu tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia relata que naquele mesmo momento eles estenderam a mão para o moço e ele levantou. Então aqui a gente já entende que eles não tinham nada no bolso, não gozavam de nenhuma prosperidade, financeiramente falando. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha riqueza. E eles estão apresentando um Jesus
que segundo essa doutrina aí é pregado, que não está com as pessoas que chegam como mão vazia, e eles estão apresentando um Jesus que muda a história daquele moço ali. Então a gente já percebe e quebra aqui todo esse paradigma que Deus ele não está com aqueles que não gozam de uma prosperidade financeira. Até porque, se nós formos observar, eu anotei até um texto aqui que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim: mas enriquecendo a muitos, nada tenho, mas possuindo tudo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou enriquecendo muitos, mas está enriquecendo o quê? Injetando dinheiro neles? Dando riqueza para eles? De forma alguma. Ele estava contribuindo para o evangelho. Então ele está dizendo: eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu possuo tudo. E o que eu acredito que esse tudo, e nós podemos dizer aqui de púlpito, de olhos abertos, com toda a convicção, que nós temos esse tudo, que nós somos prósperos, porque nós temos Cristo em nossa vida. E como nossos irmãos disseram muito bem aqui, Cristo ele é suficiente para tudo, né? Por mais que a gente tenha pobreza, desemprego, pessoas de classe, não vou nem dizer, talvez a nossa classe maior pode ser a média, né? Mas existe a classe pior a classe que precisa mais, a classe da quase miséria. Não vou dizer na miséria não, porque existe, claro, mas existe essa classe aí que nós, como o pastor Rafael disse aqui, fazemos parte dela, que é a classe média, e nem só por isso nós dissemos e as pessoas vê que o nosso Cristo ele está conosco, e por isso nós pregamos. Cara, você falou tudo. Você falou que a gente tem tudo. E tipo assim, o pastor Rafael também tinha falado que às vezes a gente vê pessoas ricas se suicidando. Cara, essa semana que passou agora, eu vi uma foto lá na internet, 3 moças, né, que muito bonitas, são famosas, são artistas, né, e todas foram traídas. Aí perguntando assim, pô, mas elas eram tão bonitas e tinham dinheiro, por que foram traídas? Aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque a gente vê tantos famosos que têm dinheiro, tem uma situação financeira boa, tem uma esposa maravilhosa, tem um marido galã de novela, tem carros do ano, tem viaja, tira fotos em lugares maravilhosos, mas não são felizes. E às vezes a gente tenta buscar, a gente se espelha nessas pessoas, a gente quer ser igual elas, só que elas não tem alguma coisa, falta algo nelas que tem em nós. E se tirar qualquer coisa da gente, qualquer coisa, mas se tiver Jesus, a gente está completo. Agora, se tirar Jesus, você pode botar o que você quiser, que você vai continuar vazio, ainda vai continuar faltando alguma coisa. Mas agora, pastor, tem uma frase na Bíblia que fala assim: tudo eu te darei se prostrado me adorares. Só que essa frase não é de Deus. Será que o pessoal, quando pensa assim, pô, Deus não tá com quem é próximo? Será que o pessoal tá pegando esse versículo aí, essa frase que não é de Deus, essa frase é do inimigo? Será que as pessoas falam assim, pô, eu tenho que ter tudo porque senão Deus não tá comigo? O que você acha? Texto fora de contexto. A questão de não se apegar, e se não me engano isso é a tentação de Jesus. As propostas do inimigo são sempre rebatidas pelo conhecimento de Jesus. Se você não tem o conhecimento básico de quem Deus é, qualquer prato que for colocado na sua frente será um banquete. O texto diz: mande que transforme essas pedras em pães. Estou dizendo de um inimigo porque o texto fala assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O inimigo se apresenta depois deste período, porque ele observa quem tem fome. Teve fome, aí ele se apresenta para tentar sanar a fome do ser humano. A gente está falando de pão, mas tem gente que o diabo não precisa empenhar força em saber o que ele quer. Ele já sabe. Quando ele fala para Jesus: eu sei que você está com fome, está vendo essa pedra? Transforma ela em pão, com sinceridade. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Tem. Só que Jesus sabe que a essência do pão seria a pedra, a matéria-prima do pão seria a pedra. Ele iria comer pão, mas sabendo, a
matéria-prima desse pó é pedra. Mas a questão de Deus estar, essa questão do texto fora de contexto, às vezes a gente fala tanta coisa. Eu já cansei de ver temas de festa onde as pessoas se utilizam de inimigos do povo de Israel, afrontando o Deus de Israel. Outro dia eu vi um tema de festa que... Outro dia eu falo, mas já deve ter uns 10 anos. Eu só queria ratificar antes, porque ele falou que eu faço parte da classe média, eu recebo como profecia, viu? Essa não esquece. Eu também. Outro dia eu vi um tema que diz assim: ei, levantamos e nos esforcemos. É um tema daqueles opositores da construção, dizendo para se esforçar para ir contra os construtores. E aí alguém pega isso como tema e coloca. Mas isso é bem simples na questão de prosperidade. Nem todo mundo que tem prosperidade financeira goza da presença do Deus que é tudo. Mas todo mundo que tem o Deus que é tudo será próspero, igual eles disseram. Então tem muita gente que prefere coisas. Tem gente que de fato vive bem com o dono de todas elas. E aí isso faz toda a diferença. A gente estava falando, não tem para onde correr. Você observa um culto pentecostal. Você sabe o que as pessoas levam para o culto pentecostal? Celular, Bíblia, talvez um biscoitinho para o filho. Você sabe o que as pessoas levam para o culto neopentecostal? Carteira de trabalho, fotografia, peça de roupa. E a palavra? Não, eu não preciso, porque alguém vai dispensar lá. E aí eu sou ensinado a levar coisas, porque eu quero levar coisas. E eu não levo a preciosidade que vai talvez proporcionar para mim aquilo que realmente preciso. E é fato, o evangelho não é para me dar tudo que eu quero. Oração não é para Deus me dar o que eu quero. Oração é para mim descobrir os propósitos que Deus tem para mim. E aí eles falaram muito bem sobre Jesus, sobre Pedro, João. Jesus, na maioria dos seus milagres, deixou sempre bem claro: um paralítico na frente dele quer o quê? Quer andar. Jesus fala assim: perdoados estão os seus pecados. Os amigos fizeram um esforço danado, levaram o paralítico até Jesus, quebraram o telhado, desceram, agora vai fazer andar. Jesus fala assim: perdoados estão os teus pecados. Jesus vira para a mulher do fluxo de sangue, depois que ela tocou e foi curada, e fala assim: filha, até então era conhecida, e depois a gente vai falar sobre essa questão, não sei se a gente vai poder tocar na questão de se buscar a verdadeira prosperidade, mas ele vira para ela e fala assim: filha, primeiro, a sua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. O que eu quero está em terceiro, antes é o que eu preciso, o que? Salvação. Segundo, receba a paz no Espírito. E terceiro, tem estrutura? Tem maturidade? Agora eu te dou o que eu quero, o que você quer. Vai, a tua fé te curou. Então, antes de qualquer coisa, eu creio muito que Deus tem por prioridade fazer conosco o que nós precisamos. Porque se Ele fosse dar tudo que a gente quer... A gente não estava na igreja, não estava? Não estava não, cara. Se Deus fosse dar tudo que a gente tem, tudo que a gente quer, terça-feira eu não trava na metanoia não, irmão. Terça-feira eu tava curtindo uma praia, um luau, alguma coisa, tava passeando com a minha família. Mas Deus é bom, por isso que conhece os desejos do nosso coração e sabe até onde a gente pode botar o nosso pé. Mas aí nisso vem a próxima pergunta: se é pecado querer buscar prosperidade, ou até que ponto isso é pecado? Por quê? Eu, quando era mais novo, quando eu era criança, eu sonhava em ter um carro legal, eu sonhava em ter uma casa, eu sonhava em ter uma esposa abençoada, em ter um trabalho. Aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar, corri atrás, fiz a minha faculdade, estudei, hoje tenho a minha profissão, trabalho na minha área e conquistei o meu carrinho. Não é o Camaro aqui do cooperador Nadilson, mas é um carro abençoado, me leva aí, não me deixa na mão só de vez em quando, amém, graças a Deus por isso também. E aí? É pecado? Até que ponto a gente buscar essa prosperidade é pecado? Ou se não, a gente não deve buscar isso? Ou sim, a gente deve querer estudar, deve querer ter uma vida boa, mas isso não pode ser a nossa prioridade? Qual a opinião de vocês em relação a isso? O problema é que
Você tá estudando também. Vai lá, fala. O pecado é pecado buscar a prosperidade? Não. O que é pecado? O pecado se torna porque você só vive isso. Só vive isso. Aí se torna pecado. Então, o problema é o extremo. Por que o extremo é o problema? Porque antes de buscar a prosperidade, eu acredito que tem coisas mais essenciais a se buscar. Aí a salvação, a santidade. Porque Salomão foi sábio, Salomão foi rico. Mas antes dessa riqueza, antes de tudo isso acontecer, ele vira diante daquela pergunta maravilhosa: pede o que tu queres. Quem não quer ouvir isso? Pô, pede o que tu queres. E Salomão disse: eu quero sabedoria para poder guiar teu povo. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus deu ele o quê? Riqueza. Então a prosperidade de riqueza ali não foi a causa, foi o efeito. Não foi a prioridade. A prosperidade que ele teve de riqueza que Deus acrescentou, porque a prosperidade é bíblica. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Isso é prosperidade. A prosperidade ela é bíblica. A Bíblia, o Provérbio vai dizer que as riquezas do Senhor é boa e não acrescenta dores. Então a prosperidade é bíblica. Então o problema é o extremo. É pecado buscar a prosperidade? Não, o problema é o quê? Que eu só faço isso. E a Bíblia vai dizer o quê? Primeiro o reino, a justiça. E as demais, todas as demais, todas ali é todas as coisas. Carro, moto, faculdade, empresa, querer se dar bem, isso é o problema? Não, o problema é que as pessoas hoje em dia, na sua grande maioria, só fazem isso. Só busca aí quando ela não consegue, aí tem dois extremos. Quando ela alcança a prosperidade, ela para, estagna. E quando ela não alcança, ela se frustra. Então, de qualquer forma, ela está perdendo. Só que o problema é que a prosperidade, ela não é a causa. A causa é Cristo, primeiro reino. A prosperidade, ela vai ser o efeito. As bênçãos vão correr atrás de mim, não é a causa, é o efeito. Então, primeiro eu quero Deus, porque tendo Deus eu tenho tudo. Eu estou em paz. Tendo o Senhor eu estou alimentado. Ainda com meu arroz, feijão bem temperado, eu estou bem. Aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está dizendo eu vou te dar tudo. Eu vou acrescentando um pouco hoje, um pouco amanhã. Porque tem pessoas que se Deus dá tudo ali na hora que Ele prometeu para ela morre com aquilo. Água demais mata a planta. Então Ele vai acrescentando aos poucos. Só que o problema que se torna pecado na minha visão, o excesso. Quando você tira primeiro o reino, primeiro as coisas de Deus, e você começa então a seguir, colocar a prosperidade, de buscar a prosperidade primeiro do que as coisas de Deus. Aí Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Igual, isso é um desejo meu, irmão. Eu tenho um desejo de trocar de carro. Pastor. Só que isso não tira o meu sono. Isso não, quando eu relaxo a minha cabeça no travesseiro, isso não fica martelando na minha cabeça: eu preciso de um carro novo, Isso não fica martelando na minha cabeça, isso não tira a minha paz, isso não tira a minha felicidade. Eu tô feliz com o meu carro. Quero trocar? Quero. Mas eu estou feliz com ele. Se eu não trocar, eu também não vou ficar triste com Deus, porque Deus não me abençoou. E outra coisa, eu não peço para Deus um carro. Eu peço para Deus: Senhor, abençoe o meu trabalho. Porque se o meu trabalho for abençoado, eu vou conseguir trabalhar mais, e aí vai sobrar mais dinheiro, eu vou ser fiel também e vou conseguir trocar de carro. E aí, o que você acha? Acho na questão do carro. Não, do carro. Você quer me abençoar? O que você acha sobre ser pecado buscar essa prosperidade? Até porque eu tô na mesma linha, né? Tá querendo também? Trocar de carro, tô com o meu cascudinho ali, mas... três, então. Mas ele tem me levado em muitos lugares, então agradeço a Deus por ele. Mas na questão da prosperidade aí, dessa busca, né? Eu acho muito legal quem consegue, com toda dificuldade, conciliar essa busca de crescer no sentido material, conciliando com o que Nadilson disse de Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vêm sendo acrescentadas, né? Eu me lembrei aqui, enquanto Nadilson falava, da questão de José. José era alguém que era temente ao Senhor, era alguém que tinha intimidade com Deus, era alguém que caminhava com Deus, ele tinha uma conexão direta com Deus.
Então, automaticamente, quando ele passa por todo o processo que nós conhecemos, aqui eu não vou tomar muito tempo, que nós conhecemos, prisão, difamação, e até ele chegar no governo, ou governador ali do Egito, a gente percebe que houve uma dedicação, houve uma batalha, houve um empenho dele, renúncia em trabalhar. Aonde está uma prosperidade, vamos dizer assim de forma grosseira, que é bem vivida aqui na terra, sem perder o sentido real da nossa vida, que é para o céu, porque nós vivemos uma vida aqui na terra, mas não podemos fugir disso, e não podemos ser hipócritas aqui também, dizer que a gente não quer ter um carro, né? Até porque graças ao Senhor nós compramos que nós não queremos ter uma faculdade, que nós não queremos ter uma casa própria. Nós não podemos fugir dessa realidade, porque se a gente falar que a gente não quer, a gente está sendo mentiroso, né? Como você disse muito bem aqui, você quer trocar de carro, isso é um desejo seu, e você está trabalhando para isso, né? E tem alguns que diz que isso é bíblico, mas a gente não conta isso na Bíblia. Tem um ditado que diz que Deus ajuda quem trabalha, né? Mas tudo bem. Então, quando a gente consegue conciliar isso, viver uma vida aqui embaixo, sem perder a essência da vida de cima, da vida celeste que nós queremos alcançar, isso é legal. Nós podemos viver, eu acredito que nós conseguimos viver uma vida próspera aqui, gozar dessa prosperidade. É difícil, sim. E nós encontramos muitas pessoas que no meio do caminho começam bem, começam com desejo de prosperar e estão andando com Deus, mas no meio do caminho elas desistem. Porque, como o pastor Rafael disse muito bem aqui, as propostas vêm e elas não conseguem administrar sem ter uma base. Então, aonde está a confiança? A gente percebe que a intenção de José nunca foi ser governador, mas sim servir. E através do serviço dele, com excelência, primeiro para o Senhor, ele alcançou o que ele alcançou. Então, o efeito, como o Nadilson disse muito bem, então é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Glória a Deus. Agora, pastor, opinião do senhor, o que você acha? A gente deve sim sonhar, a gente deve ter os nossos planos, nossos projetos, mas nunca buscar a Deus com segundas intenções, querendo os nossos sonhos, nossos projetos. Temos que buscar a Deus pelo que Ele é, e se também Ele não der, se não for da permissão dele, até porque os planos dele, a Bíblia mesmo fala, os planos dele são mais altos do que os nossos. A gente tem que aceitar e falar assim: todavia seja feita a tua vontade, Senhor. É isso aí? Tudo vai no propósito. Nem sempre é o que se faz, é o propósito que motiva você a fazer. Para Deus, Ele não vê o que você está fazendo, não. Ele vê aonde o seu coração está aplicado. No Sermão do Monte ele fala assim: aonde estiver a sua riqueza, ali estará preso o seu coração. Tem gente que ajunta para traça comer, corroer. A pergunta é a seguinte: qual é o propósito de alguém buscar ser rico? É pecado eu querer ser um médico? Mas agora eu vou falar de questão espiritual, de desígnio divino, de propósito de Deus na vida de alguém que embarcou naquilo que nós consideramos ser eleição. Alguém que é eleito está predestinado a viver como igreja. O porquê que alguém quer ser rico? Alan, posso te fazer uma pergunta? Você acha que 1 milhão para Deus é pouco ou é muito? É pouco, né? 1 bilhão é pouco. Você sabe que o que Deus tem para te dar não é o problema. Para Deus não tem dificuldade nenhuma. Agora, a motivação que faz você buscar talvez fuja do propósito que Ele tem para você. O Nadilson falou, o Leonardo falou de pessoas que implantam uma busca desesperada em querer ter. Só que o ser humano é insaciável, isso é comprovado. Ele é insaciável. Ele alcança aqui, só que depois perde. O meu primeiro carro foi um Golzinho. Nos 2 primeiros dias, todo dia eu ia na garagem, eu olhava ele e falava... Passou-se 1 mês, nem lavar, não lavava mais. E aí você me pergunta: pastor, o senhor quer trocar de carro? Lógico.
não me tira o sono também. Mas o que motiva alguém a buscar às vezes, por que alguém quer ser médico? No propósito divino, alguém que quer ser médico, na mente dele eu vou ser médico não para ser rico, eu vou ser médico para salvar vidas e aproveitar da oportunidade de pessoas que vêm até a mim, ser uma fonte de água viva. Há muitos anos atrás, em 1948, no auge da Segunda Guerra, estou falando dessa questão de se buscar prosperidade. Eles citaram aqui homens de Deus que foram prósperos como efeito de uma causa colocada em prática. Um enfermeiro que morava em Londres, estabilizado, ele percebeu que Hitler ia fazer um genocídio com o povo judeu. E ele decidiu por conta própria tomar uma atitude. Ele era estabilizado financeiramente, ganhava um bom dinheiro. Ele decidiu tirar as crianças que ele pudesse tirar do meio da guerra e levar para Londres. Ele conseguiu convencer os pais judeus a darem um documento para ele. E nesse documento, uma cláusula com uma possível adoção temporária ou uma adoção permanente, porque ele sabia que a maioria dos pais iam morrer. Então ele gastou todo o dinheiro que tinha para tirar aquelas crianças da antiga Tchecoslováquia. Ele saiu de Praga com 2 trens cheios de crianças, pagando do bolso dele. A Segunda Guerra acabou, a maioria dos pais morreram. Anos depois, esse enfermeiro se casou. E um dia a esposa dele, mexendo no sótão, descobriu um livro. Ela pega o livro, leva para casa, abriu o livro e começou a ler um monte de criança no livro. Chamou ele e falou: o que é isso aqui? Ele falou assim: isso aqui é de umas crianças que eu tirei da Segunda Guerra. Ela falou: por que você nunca me falou isso? Ele disse: eu só fiz o que um servo de Deus deveria ter feito. Ela contou para a filha contou para um amigo, o amigo contou para o outro. Começaram a descobrir essas pessoas que ele salvou. Um dia convidaram ele para ir num talk show em Londres. A entrevistadora, conversando com ele, lendo o livro, abriu o livro e falou: aqui tem o nome de uma criança que o senhor tirou, fulano de tal. E falou assim: senhor, nesta noite nós temos uma surpresa para o senhor. Essa criança está do lado do senhor. Anos depois a moça se levanta, dá um abraço nele. No meio do programa, que está na direita se levanta, dá um abraço nele e fala assim: eu também sou uma criança que o senhor salvou. A apresentadora para o programa e fala assim: será que na plateia tem mais alguém que foi salvo por ele? Para surpresa dele, naquele dia, toda a plateia tinha sido salva por ele. O dinheiro que ele tinha, que Deus deu, ele empregou no reino. Aí, Alan, dentro dessa vertente, eu te perguntei se 1 milhão para Deus é pouco ou é muito? Pouco. Se Deus me desse 1 milhão hoje, você sabe onde meu pensamento viaja, Léo? Vou trocar de carro, vou construir uma casa melhor. Vou. Agora, você pega a carta aos Efésios, Paulo cita uma questão que é filhos de adoção. Existem pelo menos 5 tipos de filho na Bíblia: filho de formação, que é o Adão, que foi formado; filho de criação, que são os anjos; filho por escolha, que são os judeus; filho unigênito, que é Jesus; e filhos de adoção. Isso aqui destrona exatamente um dos braços dessa falsa teologia. Por quê? Um dos braços dela é embasado em Salmo 82:6, que diz que ele é Deus dos deuses. E olha o que é que eles falam: cachorro gera cachorro, gato gera, Deus gera. E eles dizem que nós somos Deus, e como deuses que somos, nós temos que ter aquilo que Deus tem. Só que nós somos filhos de adoção. O filho de adoção, ele tem direito à herança do pai, e aqui faz toda a diferença. Porque todo mundo que é filho tem direito ao quê? A herança do pai. Se o crente entendesse que o pai dele tem tudo. Só que Paulo escreve ao Gálatas capítulo 4, Leonardo Nadilson, uma coisa interessante. Ele fala assim: digo-vos que em todo tempo que o herdeiro for menor, em nada se difere do servo, sendo o senhor de tudo. Olha o que ele está falando:
Você é filho daquele que tem tudo. Mas você ainda é muito menino para receber aquilo que Ele tem para você. Não é que Deus não tenha para nos dar, é a gente que não é maduro o suficiente para receber o que Ele tem. Então, se for para Deus dar o que Ele tem e você abandonar daquele que tem, Ele fala: é muito criança ainda, deixa crescer. Você tem filho, Alain? Tem, eu encerro agora. menina. Tá. Se você morrer hoje, seu carro vai para quem? Vai pra ela. Tá. Quantos anos? Qual a idade dela? 2 aninhos. 2 aninhos. Sabe que é uma menininha que tá correndo aqui. Sabe? Você deixaria ela dirigir o seu carro? Não tem condição. Mas ela é herdeira. Por que você não deixa? Porque ainda não está capacitada. Ela não tá tem apta. condições. Então ela é herdeira. Mas enquanto ela não alcançar maturidade para receber o que o pai tem, o pai fala: Perfeito. Continua sendo e estando com aquilo que você tem. Perfeito. Forte, hein, cara? Vocês estão aprendendo bastante aí? Produção que tá só com a cabeça assim concordando. É isso aí, produção. Amandinha, tem pergunta pra gente aqui? Vou dar uma conferida aqui. Enquanto eu confiro aqui, vou mandar mais uma pra vocês aqui. Cara, quando a gente busca a Deus pelas bênçãos, vou buscar o Senhor para que Ele me dê casa, vou buscar o Senhor para que Ele me dê cura, para que Ele me dê, enfim. Quando eu começo a buscar Deus com segundas intenções, eu me torno um crente interesseiro, cara. E você acha que Deus troca milagres por dinheiro? Porque às vezes tem gente que fala assim: não, vou dar uma fogueira santa, né? Vou dar meu carro, vou dar minha casa e o Senhor vai me dar 10 vezes mais. E aí, o que você acha? Deus troca milagres por dinheiro? Claro que não. Quem que faz isso então? Nós. O homem que troca milagres por dinheiro. Claro que não, generalizando. Vamos para a Bíblia. Naamã está com lepra, todos nós sabemos a história. Ele diz: poxa, ó, a menina na casa de Naamã, ó, tem um servo aí, um profeta. Ele vai até o profeta. Só que a intenção dele não era só de receber, claro, o milagre. Só que ele leva com ele prata, ele leva com ele ouro, ele leva com ele utensílios. Quando ele chega lá, ele vai se apresentar. Nós sabemos que não é recebido da forma que ele queria, mas ele acaba descendo, se mergulha 7 vezes, curado, recebeu o milagre. Aí ele vai tentar pagar o milagre. A Bíblia vai dizer que o profeta não aceita o milagre. Por quê? Porque o homem estava querendo comprar o milagre com dinheiro. Então Deus, ele aceita milagres por dinheiro? Não. Quem faz isso? O homem. Naamã tentou fazer isso. Ele falou: já que eu vou receber um milagre, se esse profeta vai me curar, então leva dinheiro, leva prata, leva ouro. Só que o profeta estava mostrando para ele que era um representante de Deus, que não era o dinheiro que ia trazer o milagre. Não era o dinheiro, porque Deus, ele não troca milagres por dinheiro. Quem faz isso somos nós. Então tem vários outros exemplos. A Bíblia vai dizer que Belsazar está fazendo uma festa com os utensílios da casa de Deus, e daqui a pouco o dedo de Deus escreve na parede: Meneu, tekel passim, fosse pesado na balança e achado em falta. Ele fica estagnado com aquilo. Ele diz: eu não consigo. Vai nos astrólogos, vai em todos, ninguém consegue. A rainha vem e diz: tem um aí que na época de Nabucodonosor, seu avô, ele conseguiu decifrar isso aí. Ele diz: traz ele, está no reino, tá, mas estava escondido. Vem Daniel se apresenta para ele e ele diz: se você conseguir fazer aquilo dali, eu vou te vestir de púrpura, eu vou te vestir com a melhor roupa do reino, eu vou te fazer o meu segundo. Daniel vira para ele e diz: fica tu com teu dinheiro, mas eu vou decifrar aquilo que você está pedindo. Ele está dizendo: não é a motivação do dinheiro que vai fazer eu fazer para você, mas eu vou fazer para você porque como servo de Deus eu vou fazer para você, não pelo dinheiro que você me deu, era o interesse. Só que a Bíblia vai dizer nos versículos mais para baixo que quem se tornou o segundo da Babilônia? Daniel. Quem foi vestido de púrpura depois? A Bíblia vai dizer que quando os medos e persas tomam tudo, faz de Daniel o segundo. Se cumpriu o que ele disse, mas não foi pelo dinheiro a motivação, agora foi pela honra. Primeiro ele tentou: se você fizer, eu te dou dinheiro. Aí Daniel diz: não, fica tu com o teu dinheiro. Mas depois, quando medos e persas vem, coloca ele como segundo, ou seja, ele conseguiu alcançar, mas não foi pelo interesse, foi pela honra. Então Deus troca milagres por dinheiro? Não, quem faz isso são os homens. Top. Tem uma pergunta aqui do Cooperador Israel que está assim: mas o que é prosperidade? É ter bens materiais? Acho que a gente já respondeu essa daí, não já? Acho que a gente respondeu. Não é ter bens materiais, não. Bens materiais é consequência do nosso trabalho, é trabalhar. Agora vamos lá. O que você acha, cara?
Essa aqui é boa também. Profeta e pastor pode vender bênção, né? Você, vassoura santa, aquela semente que cura o Covid, água do Rio Jordão. O que você acha, cara? O profeta, o pastor pode vender essas coisas aí? Então, querido Alan, poder até pode, até porque a gente vê aí, né? Não deveria. Quando nós olhamos para a Bíblia e ela é a nossa fonte, né? Desde o começo nós estamos falando que a Bíblia é a nossa fonte. Ela deve ser a fonte que nos direciona, né? E tudo que foge da palavra do Senhor é algo que não vai produzir algo bom para mim e para minha casa e para o lugar onde eu estou. Então a gente percebe hoje, como foi falado aqui, que lhe é apresentado várias coisas. E mais uma vez nós voltamos naquela questão aonde é apresentado nos dois extremos, que o pastor disse muito bem aqui, da questão do pastor que apresenta esse tipo de situação, esse tipo de coisa, essas ofertas, oferece para o público, que às vezes nem é dele, mas são pessoas que estão indo ali atrás dessa teologia, dessa busca desenfreada de enriquecer, de tomar, ter posse, ter bens, e ele está apresentando essas heresias e das pessoas que estão ali sem embasamento nenhum da palavra de Deus, sem conhecer até mesmo, ou sem saber, na verdade, sem até mesmo o que eles estão fazendo ali. Entendeu? Então a gente percebe que isso acontece, é uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Talvez se nós saímos aqui em Levi Gasparian, em Três Rios, a gente vai perceber e ver isso aí, mas não deveria acontecer porque nós não encontramos isso na palavra do Senhor. Jesus, quando ele ia quando ele desejava realizar milagre na vida de alguém, ele não ofereceu vassoura santa, semente que cura, ele simplesmente fazia o propósito inicial, que foi o que o pastor Rafael disse aqui, que era perdoar os pecados, e como o Nadilson disse muito bem aqui, a consequência desses pecados vinha com a cura. Então qual é o propósito de Jesus quando ele veio aqui? Apresentar o evangelho que salva. Depois ele curava. Então a gente sai totalmente da palavra do Senhor, e isso é muito triste, mas é uma realidade vivida nos nossos dias. É estranho porque, tipo assim, o ser humano ele sempre tem alguma coisa que a gente necessita. Tem aqueles que vão necessitar de uma cura, tem aqueles que necessitam de um trabalho, enfim, N coisas que a gente sempre está necessitando, sempre está procurando. E parece que algumas não é nem religião, né? Algumas denominações, elas acabam pegando esse nicho do que a pessoa está precisando e começa a usar em favor dela. Peraí, o cara está atrás de emprego? Campanha, portas abertas, 7 chaves. Aí acaba que o povo, por falta de conhecimento na palavra, acaba caindo nessas armadilhas. Porque onde era para ser apresentado para ele, peraí, você está sem emprego? Você está precisando de cura? Você está precisando ser liberto? Você está precisando de salvação? Eu vou te apresentar um cara que pode resolver todos os seus problemas. Jesus, simples. Te apresentar a cruz, é isso. O evangelho é isso, é cruz, é simples. Só que isso não é apresentado. Aí começa esse negócio aí de vender uma opção de coisa. E agora eu vou pro pastor Rafael. As 2 perguntas, vou te mandar 2 para você aqui, que a gente mandou para eles aqui. Primeiro, quando a gente começa a buscar a Deus com segundas intenções, se a gente começa a se tornar um crente interesseiro, e nesse ponto também, se o pastor ele pode começar a vender essas coisas para poder alcançar o membro, né, a ovelha. Uma está atrelada à outra, porque em 90% dos casos o crente só busca aquilo que mostraram para ele que ele deveria buscar, e como ele busca, na maioria das vezes é o líder que ensinou ele a buscar desse jeito. A questão de ser interesseiro, volto a dizer, existem N textos. Jesus fala assim: tudo que pedirem ao Pai no meu nome, Ele vos concederá. Mas Tiago fala assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem pelo motivo errado, que na verdade vocês querem gastar com os próprios deleites. Então, quando alguém chega na igreja
precisando de alguma coisa, como vocês bem disseram, todos nós precisamos. Cabe àquele que está na frente saber como suprir a necessidade. É muito fácil você extrair de alguém que está frágil o que ele tem, em troca daquilo que ele quer. O que você tem? Eu estou enfermo. A pessoa já rodou, já bateu cabeça, já se machucou, já buscou em tanto lugar, aí ela chega num lugar desse. O camarada vira para ele e ela já foi convidada por alguém que incentivou ela aí, dizendo, lá é o lugar. Quando ela chega lá, ele fala assim, você está enferma? Tá. Se me der o que tem, vai para casa com o que quer. Qualquer ser humano que não tenha uma mudança de mente, não seja transformado pela renovação do vosso entendimento, vai dar o que tem. Se você ler Êxodo 32, a gente fala de um povo que sai do Egito, 430 anos escravizado, milagres de Deus, 10 pragas, mas um povo que acaba de ver 10 pragas, passa um pouquinho, vira para Moisés e fala assim, você tirou a gente para morrer de sede? Água da rocha. Passa um pouquinho, ô Moisés, você tirou a gente para morrer de fome? Maná. Ô Moisés, você tirou a gente para morrer de fome? Cordonizo. Moisés, como é que o mar não vai se abrir antes lá no início? Toca lá. Então o povo vai vendo, e por incrível que pareça, o povo se acostuma com o milagre. E aí eu queria dizer uma coisa bem simples, que nem todo lugar que tem sinal significa que Deus aprova aquilo que está sendo feito do jeito que está sendo feito, porque nem todo sinal é da parte de Deus. Isso é muito, muito sério, e tem muita gente que corre atrás de sinal. O evangelho não nos faz correr atrás de sinal. Vou te cortar só um pouquinho para abrir um gancho, que você vai pegar esse gancho que eu vou te dar agora. Ultimamente tem uma galera correndo atrás de profecia, pastor. Pô, naquela igreja lá revela o mistério. Tchum, vai todo mundo para lá. Pode concluir. Segunda Timóteo 4, Paulo fala assim para Timóteo. Timóteo, conjuro-te diante de Deus que pregues a palavra em tempo e fora do tempo, instes, resguardas, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A Bíblia vai ser muito ultrapassada. E o que é que eles vão fazer, Paulo? Eles amontoarão para si doutores, segundo as próprias concupiscências. Sabe o que é isso, Alan? Pastor Arilson não fala o que eu gosto. Ali na frente tem um que fala o que eu gosto, então eu vou lá. E o pior, voltarão às fábulas. Gente, a gente chegou num tempo de um evangelho de fábula, vassoura e óleo de Israel e água santa e é um engodo, isso vai engodando, isso é o evangelho de fábula. E aí, para tudo que se inventa, você sempre vai ter adepto. Isso é comprovado. Se você me perdoa aqui, mas se você vender mato ensacado com a proposta da pessoa receber aquilo que quer, vai comprar. Para alguém que é frágil, vai comprar. E ela vai levar para casa o mato dela ensacadinho, dizendo, tá aqui a minha vitória. E aí tá anulando o sangue de Cristo, tá anulando o sacrifício do Cordeiro, tá anulando tudo aquilo que Cristo fez, e aí nos deu com ele. Paulo diz em Romanos 8, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, como ele não vai dar para vocês essas coisas graciosamente? E aí, se é pecado vender, ou se é errado vender, eles já responderam. Eu também até concordo com eles que é assim, o erro que se tornou certo, e a minha maior tristeza é que os pentecostais também acabam querendo ir por esta linha, porque existe alguma pressão. Eu estou dando essa volta para falar do início de Êxodo 32, que uma coisa me entristece quando Moisés sobe para falar com Deus. O povo, Leonardo e Nadilson, vira para Arão e fala assim, olha, Moisés subiu, só que o homem está demorando a descer. E aí? Para Arão, faz qualquer coisa aí, faz um bezerro para a gente adorar. Necessidade humana. Agora perceba isso, Moisés sobe, Moisés está demorando a descer. O povo que fica embaixo está ocioso, porque aquele que subiu está demorando a descer. É Jesus subindo e o povo ficando embaixo ansioso. E pressiona o sacerdote, Arão. Agora olha a dificuldade de Arão. Arão, faz um bezerro. Você sabe o que Arão fala com eles? Tira o que vocês têm.
Sabe o que eles fazem? E aí é o problema de muito líder, porque ele vê que quando ele ouve a voz do povo, ele tira do povo que o povo tem. Então o povo pressiona o sacerdote, mas o sacerdote sabe: na hora que eu quiser vender qualquer coisa para eles, vão comprar, estão na minha mão. Então é errado vender? O triste é a gente visualizar essa realidade de evangelho triste, onde crentes cada vez mais frágeis, não já se tem mais o temor de se ouvir uma correção e falar. Eu digo muito na igreja, eu vou se não se deixar eu vou falando direto, quando for assim vocês me cortam, tá? Eu vejo muito na igreja e a prática vai gerando isso na gente. Eu sei que você já deve ter observado. As mensagens hoje que mais dão ibope são: toma o que quer, ou aquela mensagem que o pregador vem com a caixa de ferramenta e bate. Só que o povo não dá glória, porque Deus está falando com ele. Quando é bênção eu pego, mas quando é ruim, bate nele. Senta a madeira nele. Então essa necessidade do povo vai gerando cada vez mais crente mimado, crente dependente, crente que compra qualquer coisa. E o mais triste, a gente está numa geração que conhece muito, mas pratica pouco que conhece. Intimidade com Deus não é expressada pelo nível de conhecimento, é expressado pelo nível de prática daquilo que você conhece. Então, se é errado, Deus o sabe. E cara, e o que é mais profundo é que é o seguinte: a gente tem uma galera que experimentou a presença de Deus. Pô, o Santo dos Santos está aberto, o véu está rasgado, as pessoas entram lá e sentem de fato a presença de Deus. Só que quando se depara com essa situação de, pô, eu preciso de alguma coisa, aí Deus fala, não. Aí a pessoa chega a pensar assim, cara, pô, Deus não existe não, cara. Ou Deus não tá comigo, cara. Ou pô, eu vou virar ateu. Olha só, é cada pensamento mais absurdo que, de fato, quando a gente não tem uma transformação de mente, quando a gente não tem uma metanoia, a gente acaba passando por algumas situações que colocam a gente numa situação tão decadente que a graça de Deus tem que nos alcançar de fato. Mas vamos afunilar isso daí, cara. A gente vem falando, a gente tá falando sobre teologia da prosperidade. Essa galera em casa tá acompanhando a gente. Mas agora, pergunta-chave desse negócio: é heresia? O que você acha? É bem sucinta essa, né? Você é bem específica, vai. A teologia, a prosperidade, nós já vimos aqui que ela é bíblica. Agora, a prosperidade que estão querendo implantar nas igrejas e na sociedade é uma heresia, porque ela não tem a base bíblica. Ela pode ter até a sua base, ela pode ter até extraído, porque a prosperidade, a maioria dos adeptos, dos defensores, eles extraem de Malaquias. Eu estava pesquisando lá, eles extraem de Malaquias. Só que é como o pastor disse, você pegar um texto sem um contexto é pretexto para heresia. Então a teologia da prosperidade é heresia da forma que está sendo aplicada principalmente no Brasil, porque ela vai de encontro totalmente ao evangelho. Eu estava até aqui esperando a oportunidade. Imagine você estar numa igreja lá e alguém está pregando prosperidade. Aí ele vira para você e diz: vocês aí que estão me ouvindo, se alguém se encaixar aqui, eu tenho a solução para você. Aí o cara diz: vocês que estão desempregados, vocês que estão nos caminhos fechados, você que estão com dificuldade financeira, você que está com depressão, vontade de suicidar, solidão, casamento destruído, AIDS, câncer. Passou a ficha do brasileiro, cara. Você é o brasileiro, isso aí. Ele pegou todo mundo. Pegou todo mundo. É isso que eles querem, eles vão na tua necessidade. Então isso vai de encontro, porque Jesus é suficiente em tudo. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Então o que eles pegam? Eles pegam você que está desempregado, doente, com câncer, com família, filho está nas drogas, está com dificuldade. Ele acaba de uma certa forma englobando o quê? Todo mundo. Aí ele vem e entra. Se você me der um dinheiro, se você ofertar, se você lançar uma semente, usa pretexto para heresia. Não, se você botar 100 reais, esses 100 reais não vai ser 100 reais, vai ser uma semente, que amanhã Deus vai te dar 100, 200, 300 vezes mais. E não foi isso. Jesus não disse: eu vim para este mundo para vocês ser ricos. Até porque Jesus vai virar. Zaqueu tinha dinheiro, chefe dos publicanos? Tinha. Mas era pobre. Faltava alguma coisa nele, Faltava alguma coisa. Então
Aí vamos lá para outra. A viúva que deu uma moedinha era pobre, mas era rica. Então não era o dinheiro, é Deus, é o Senhor. E só para fechar, cara, esse negócio de teologia é tão heresia, cara, que o próprio Jesus ele vai virar, e isso é uma frase forte. Vai lá. Que Jesus vai virar para os discípulos, para as pessoas, e vai dizer: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Ele não está dizendo que é impossível, ele está dizendo quão difícil é. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Interessante que não tem o contrário na Bíblia. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um pobre entrar no reino do céu. Não, ele usa o rico. Por quê? Porque o sucesso te afunda mais do que o fracasso. O problema do ser humano não é a pobreza, é quando ele tem muito. Porque a alma farta, ela pisa no favo de mel. Então o problema do ser humano é lidar com o sucesso, é lidar com essa prosperidade. Aí vem alguém e diz: todos os seus problemas são solucionados se você der um dinheiro. E como o pastor disse, todo mundo vai dar, porque são mentes fracas, né? Eliel, o que você acha? É heresia? Então, eu concordo com o nosso irmão Nadilson, do ponto de vista que da forma que a teologia é pregada. Como nós dissemos aqui, mais uma vez eu tenho que tocar nesse ponto, que existe prosperidade que é advinda da parte do Senhor, mas a teologia que nós demos início discorrendo sobre ela, falando a respeito dessa busca do homem que automaticamente gera riqueza, bens, terras, a gente percebe que dessa forma, desse modo aqui, a gente encontra uma heresia sem sombra de dúvida. Nosso irmão Nadir disse aqui um exemplo que eu tinha até anotado aqui para falar, que é a respeito do jovem rico, que de quando ele chega perto de Jesus e oferece uma proposta para Jesus, dizendo: Jesus, eu conheço os mandamentos, sei todos eles, mas agora eu faço uma pergunta para o Senhor: o que é preciso fazer para ser salvo? Jesus poderia ter feito tantas exigências, tantas coisas, até ter pedido um pouco do dinheiro para ele, mas Jesus só fala assim: reparte o que tem, distribua para os pobres. E o que ele faz? Ele vira as costas para Jesus. Aqui a gente tem um engajamento na pergunta se Jesus troca ou se Deus troca o milagre por dinheiro, e aqui a gente tem uma resposta desse evangelho que é proposto, mas que Jesus ele não está de acordo com isso. Então a teologia da forma que ela está sendo pregada hoje, da prosperidade, ela é de fato uma heresia que nós devemos refutar, que nós devemos rebater, que nós devemos ter cuidado para que isso não venha chegar até nós e até a nossa igreja, onde nós pregamos o verdadeiro evangelho puro, simples e objetivo, que quer levar o homem para a maior prosperidade, que é a salvação. Glória a Deus. E você falou tudo, né, cara? Conhecer a palavra não salva ninguém. O que salva é a prática. É você dar aos pobres, é você ajudar, é você espalhar o amor, é você seguir os passos de Cristo. Isso que leva a gente à salvação. Agora, pastor, opinião de você, opinião sua, né? É heresia esse negócio aí? O que você acha? Já responderam. Heresia é o conjunto de ensinamentos que na maioria das vezes fogem da verdade, da nossa regra de fé, da proposta de Cristo. Então, se está na Bíblia e está sendo aplicado da maneira correta e está sendo praticado para crescimento do reino, não é heresia. Se utilizou de alguma coisa, até mesmo da Bíblia, para benefício individual que não seja o reino, é heresia. Então, de maneira simples, põe heresia nisso. Heresia para sobrar. Top, agora vamos lá. Nosso tempo apertou, hein? Vou fazer essa pergunta para vocês aqui, até porque eu vou deixar um tempo para vocês se encerrarem no final. Essa pergunta aqui é uma pergunta muito boa, porque a gente, de fato, a gente critica um pouco essa teologia, a gente é contra essa teologia, mas a gente vê o problema, mas a gente tem que ter uma solução para esse problema. Agora eu pergunto isso para vocês, a gente sabendo, e o pessoal de casa também,
sabendo que essa teologia não é uma teologia cristocêntrica, que vê Jesus, que vê o evangelho, que vê a salvação, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer para alcançar essas pessoas? O que a gente tem que fazer para poder resgatar essas pessoas? A gente sabe que quem resgata, quem salva é Jesus, mas a gente está aqui como instrumento. O que você acha, na sua opinião, o que a gente pode fazer para tentar mudar esse contexto? Vou usar duas coisas. Para você mudar esse contexto e tentar alcançar essas pessoas que têm essa mente conturbada, duas coisas para mim, pelo menos do meu ponto de vista: prega e testemunha. Você pregou, testemunhou, a pessoa vendo você falar e vendo você fazer, ela automaticamente... Qual é o problema? Quando alguém está fazendo algo certo, automaticamente você revela quem está fazendo o quê? Errado. Então, quando você prega a verdade e testemunha, eu até deixei um versículo aqui, que é a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, que ele viu que essas coisas iriam acontecer, e ele vai dizer no capítulo 4, versículo 3, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Ou seja, você vai ser bom ministro de Jesus Cristo quando você propor, ou seja, você pregar, você falar. Aí depois ele vai dizer, criado na palavra da fé. Ou seja, a base para você alcançar essas pessoas não é mentindo, não é inventando, não é agradando, não é falando o que ela quer ouvir, é pregando a verdade. E depois no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer, prega a palavra, como ele disse, em tempo e fora de tempo, exorte com toda longanimidade. Ou seja, você tem que saber falar com essas pessoas, senão você mata a fé dessas pessoas, porque você não pode ir muito, porque senão você está fazendo o papel do Espírito Santo. Você também não pode deixar, porque senão a omissão também é pecado. Então esse equilíbrio e de você saber essas coisas. Então, para mim, testemunha e prega a verdade, você vai conseguir alcançar. E aí, Del? Então, concordo perfeitamente também, né? Que as respostas vão sair, sem sombra de dúvida, parecido, né? O primeiro ponto, como Nadilson disse perfeitamente aqui, nós devemos continuar pregando o evangelho da verdade, né? Que eu acredito aqui que nós pregamos o evangelho da verdade. Então, o primeiro ponto, nós devemos continuar pregando esse evangelho que prega ao Cristo, que morreu, ressuscitou e quer nos levar para morar com Ele. Né? Segundo ponto, orando, né? Assim como Nadilson disse, testemunhando, concordo perfeitamente, mas eu tenho, na minha visão também, além disso também, nós devemos também continuar orando para que o agente convencedor, como você disse aí perfeitamente, o Espírito Santo venha tirar as escamas dos olhos dessas pessoas que têm essa visão, né? Então, primeiro ponto, pregando o evangelho, continuar pregando o evangelho, como nós estamos pregando, e segundo ponto, orando para que o Espírito Santo venha convencer essas pessoas e mostrar que elas estão em caminhos diferentes da verdade. Top. E aí, pastor? Concordo, e rápido, por causa do tempo, só acrescento, fazer exatamente o que eles disseram. A exposição da verdade, e acima da disposição, que é o que falta muito nesses tempos, é viver embaixo do que é falado em cima. Nem sempre aquilo que é direcionado de cima as pessoas visualizam como uma prática embaixo. Então, se todo mundo praticasse embaixo, nós, o que fizéssemos em cima. E aí Paulo também fala para Timóteo assim: ninguém despreza o fato de ser jovem, mas seja o exemplo dos fiéis. A questão de ser exemplo, a palavra no original é tupos. Quando Paulo fala para Timóteo, seja o exemplo, ele está falando, seja um padrão, seja o ideal, seja um modelo. E quem está falando é Paulo. Esse cara tem coragem, ele fala assim: sede meus imitadores. Ele não é igual muito crente que fala, olha para Jesus, porque a gente tem essa dificuldade, não olha para mim, não olha para Jesus. Se a gente não tem condições de falar para o povo, olha para a gente, aí a gente cria uma dificuldade maior. E aí no final, o alcance promove o que Paulo fala para Timóteo na primeira carta: tendo cuidado de ti mesmo, depois que você pregou a verdade, fazendo essas coisas, olha só, você salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então a exposição da verdade atrelada a uma prática nada mais faz do que salvar quem está falando que pratica embaixo, que faz em cima, mas também salva quem está lá embaixo. Então
a pregação da verdade com muito amor e muito empenho e sinceridade. Top. E pegar o gancho aqui, há 2 semanas atrás a gente falou sobre discipulado aqui. E no discipulado a gente aprendeu isso aí, cara, que é você pregar, é você viver e fazer o que o apóstolo Paulo falou, cara, seja meu imitador, porque não adianta nada, às vezes a gente quer pregar, fala assim, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, só que a pessoa não tem um convívio, ela não vê você fazer, ela não tem, porque tipo assim, a gente aprende, foi o exemplo que eu dei aqui, a gente aprende quando a gente começa a olhar, peraí, cara, hoje eu sou um fisioterapeuta, mas para eu me tornar um fisioterapeuta eu tive que ler, eu tive que olhar alguém fazendo para aprender aquilo. Então se a gente quer ser um bom cristão, se a gente quer ser realmente um seguidor de Cristo, a gente tem que ver, olhar alguém fazendo, peraí, deixa eu ver como é que é esse negócio aí, como que eu tenho que viver, olha como é que ele trata a esposa dele, pô, é assim que eu tenho que tratar a minha, olha só como é que é a postura dele no serviço, pô, é assim que tem que ser a minha postura. Então a gente precisa mostrar para essas pessoas na prática como é ser um cristão. Então que você possa pegar essa palavra aí em nome de Jesus. Pra gente fechar, não posso deixar vocês irem embora sem dar uma ministrada pra essa galera aí, né? O tempo é corrido, mas a gente vai estar deixando esse microfone aberto. Desde já eu já quero agradecer a sua presença. Deixou sua esposa, deixou sua filha lá, seu filho, né? Casal, rapaz, tá trabalhando, cara. Aqui, microfone aberto pra você. A gente discorreu sobre esse tema. Agora que você possa passar para essa galera aí um pouquinho o que você concluiu desse tema. Um tema bastante edificante, cara. Eu queria deixar para minha geração, eu vou falar da minha porque tantas dificuldades, cara, mas eu vejo, como o pastor disse, eu vejo um grande potencial na minha geração. A gente tem facilidade para pegar as coisas, nossos pais, para ele poder montar uma mensagem, era uma grande dificuldade, e você vê as mensagens antigamente, cara, elas são tão muito, eu posso te dizer, mais profundas do que hoje. Mas como é que pode ser tão profunda com tanto pouco recurso? Porque eu queria deixar para minha geração, vamos buscar a Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos examinar as escrituras. Jesus não manda a gente ler, Jesus diz, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Para examinar, o médico, ele não te examina e diz, tá bem, então tchau. Não. Quando examina, faz esse exame, faz aquele outro exame, porque ele está fazendo um exame, até na Santa Ceia, examine esse homem, você está vendo? A Bíblia está sempre dizendo para você examinar. Então examine as mensagens, examine os posts, examine os sites, vê se condiz com a palavra de Deus, porque Deus é a origem, Jesus é o nosso alvo, a Bíblia é a base, e o Espírito Santo é o que não vai nos conduzir nessa caminhada em nome de Jesus. Glória a Deus. Diácono Leonardo, obrigado de coração pela tua presença, cara. Você ter separado um tempozinho. O Jefferson lá, nosso parceiro, Jefferson Magaton, que te trouxe aqui, te indicou aqui também. Então já louvo a Deus pela vida dele também. O microfone é aberto para você. Meus irmãos, e nós que agradecemos, né, somos gratos a Deus de participar. Uma alegria muito imensa de poder fazer parte desse tema muito sugestivo, muito maravilhado, saindo daqui com meu coração muito alegre. Aprendi um pouco mais a respeito desse tema. Sou feliz de poder estar aqui nessa noite. Obrigado eu pela oportunidade de ter um chamado, nosso amigo Jefferson, grande amigo, mas e nossos homens de Deus que estão aqui do nosso lado. Louva a Deus, pessoas que nós temos um carinho, um apreço muito grande. Mas para você que nessa noite teve a felicidade de nos ouvir, ou melhor, ouvir a voz de Deus através desse tema, que você possa botar em prática tudo que você ouviu aqui hoje, nós possamos fazer parte da geração que busca Deus, que prega o Evangelho, que viva uma vida santa, irrepreensível diante de Deus, para que a gente venha alcançar a prosperidade maior que é o céu. Esse é o nosso objetivo, né? Cristo já abriu o caminho, já nos direcionou, e nessa noite nós temos essa oportunidade de aprender melhor o caminho da salvação. Então que Deus venha abençoar, que possamos orar, meditar na palavra do Senhor e a cada dia crescer, como Nadir disse muito bem aqui, na graça e no conhecimento, para que possamos gozar de uma vida próspera, não só financeira, mas principalmente espiritualmente. Glória a Deus, aleluias. Pastor Rafael, obrigado pela sua presença, que Deus possa estar abençoando seu ministério, sua família, que lá na sua igreja você possa ser canal de bênção naquele lugar como tem sido, e que as suas ovelhas possam ser exemplos para nós aí, que a gente possa ter muitos outros pastores
que possam vir do seu rebanho. Amém? Microfone aberto para você. Amém. Primeiramente também, obrigado. Meu desejo é que Deus continue também usando vocês de maneira grande, que Ele cumpra na vida de vocês tudo aquilo que tem prometido. A minha gratidão é enorme em vocês poderem abrir a oportunidade para a gente conversar um pouco, né? E da mesma forma, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que também aprendi muito aqui. Com toda sinceridade eu digo. E eu queria primeiramente dar um conselho. Possivelmente, talvez alguns pastores não veem, e a questão da prosperidade. Para você que nos acompanha, não existe pecado nenhum em se buscar melhora, mas eu queria dar um conselho aos pastores: pregue a verdade. Não se sinta pressionado pelo tempo e mude o discurso para agradar a todos. A você que é líder de departamento empossado para ajudar o seu pastor, ajude-o. E a você que é ovelha do rebanho de algum pastor, valorize mais a voz do seu pastor do que a voz de quem nunca ouvirá a sua voz. Eu finalizo com isso, porque a grande dificuldade desse tempo é que se dão mais valor a uma voz que nunca vai ouvir a nossa voz, e desprezamos a voz de Deus na vida daquele que foi colocado para nos conduzir rumo ao céu. Então, prosperidade é bíblica, a heresia tem que ser combatida, mas acima de tudo, que coloquemos em prática tudo que esses homens aqui disseram e que de maneira fiel nos alegremos, como foi citado a respeito de Paulo. Eu sei passar quando tenho um negocinho sobrando, mas quando está faltando, eu continuo sendo o mesmo Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus abençoe, Deus continue usando vocês em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Para a gente fechar, para não ficar só nas nossas palavras, vou deixar 3 versículos para a gente que se encontram no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 31, 32 e 33. Vai dizer assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cara, onde está firmada a sua felicidade? Onde está o conceito da sua felicidade? Está em riquezas? Está em sucesso? Está em corpo? Deixa eu dizer uma coisa para você: não olhe pensando que a felicidade estão nessas coisas terrenas, porque tudo isso é passageiro. Que os seus olhos possam estar voltados para as coisas que são ilimitadas, como a graça de Deus. Que o seu coração possa estar firmado em coisas eternas, como o Espírito Santo, e que em nome de Jesus as suas necessidades, tudo aquilo que você necessita, possa ser suprida, porque o seu Deus conhece o seu coração e sabe de tudo que você precisa. Mas que em nome de Jesus isso não seja a sua motivação, que a sua motivação possa ser Jesus, e que Ele possa ser o seu caminho, e que você possa caminhar lado a lado com Ele, e que a sua vida possa ser transformada. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí na sua casa. Pai, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra foi revelada neste lugar. O Senhor usou seus filhos mais uma vez, Senhor, e eles ministraram em nossos corações, e nós temos a certeza que aprendemos bastante, Senhor. Mas o que eu te peço, Pai, é que verdadeiramente a sua palavra possa ser escrita em nossos corações e possa ser gravada em nossa mente, Pai. Que possamos viver, Senhor, essa palavra, Senhor, não como uma regra, Senhor, mas como um sentimento, Pai. E que em nome de Jesus possamos encarar essa jornada daqui para frente de uma forma diferente, Pai, olhando para Ti com a certeza que o Senhor vai nos abençoar naquilo que a gente, Senhor, está necessitado no dia, Pai, e não no amanhã, Senhor, porque o amanhã não pertence a nós, pertence a Ti. Então, em nome de Jesus, esteja conosco, nos abençoe, nos dê sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus.
Quero agradecer a você que ficou até o final conosco. Obrigado de coração, que Deus possa te abençoar e possa te recompensar. Obrigado aos meus convidados pela presença, obrigado pelo carinho por estar aqui conosco. Obrigado a toda a nossa equipe, Richard, Kelvin, Amandinha, Thalita, que hoje não está aqui. Obrigado também ao pastor Arius, que cede o espaço pra gente, que a gente está realizando esse programa, que o Senhor, que você possa estar lembrando dele em suas orações, amém? Eu já quero fazer um convite para você. Semana que vem, terça-feira, aqui no Facebook da Igreja Evangélica Projeto Semear, nós temos um encontro marcado. Sabe qual vai ser o tema, cara? O tema é muito bom. O tema vai ser Igreja após isolamento, cara. E aí, como você tá após essa quarentena? Como você está se sentindo? Você está se sentindo mais forte? Está se sentindo mais fraco? Ainda está com medo de ir na igreja? Ainda está com medo de ir na casa do Senhor? O vírus ainda está te assombrando? E aí, como você está? Eu vou estar aqui com 3 pessoas abençoadas por Deus. Nós vamos estar divulgando aí no meio da semana, mas eu tenho certeza que Deus vai tratar com a gente na terça-feira, amém? Obrigado de coração, obrigado, gente, obrigado, equipe. Que Deus possa abençoar todos vocês e até terça-feira. Fiquem com Deus.